Olá, tudo bem? É muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez nesta live especial, nesta série tremenda das profecias do Apocalipse. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ok? Hoje nós vamos falar sobre as trombetas, as 7 trombetas do Apocalipse. Tá bom? Os nossos amigos já estão chegando, já estamos aí com alguns dos nossos amigos. Uma boa noite a todos. Nós queremos falar. Flávio, seja bem-vindo. Flávio, Wagner, boa noite, que legal. O tema de hoje é muito importante, vai reforçar bastante a nossa fé, vai reforçar bastante. Eu quero falar nesta noite para vocês que eu tive que dividir em 2 partes o tema de hoje, 2 partes especiais, tá? As trombetas do Apocalipse parte 1, e amanhã eu encerro a 2ª parte, ok? Joel, seja bem-vindo também, Joel, Deus abençoe, um forte abraço aí. Já quero pedir a vocês para que convidem os nossos amigos. Edson Modesto, boa noite, Edson, seja bem-vindo. Marinalva, seja bem-vinda também, Marinalva, que Deus lhe abençoe, uma boa noite. Luciene, bem-vinda, minha irmã. José dos Santos, grande José, seja bem-vindo. Marta, bem-vinda também, que legal. A irmã Ana, bem-vinda, que legal, que bom estarmos juntos. Quero pedir a você que vá convidando aí os nossos amigos, aqueles que estão nos acompanhando. Boa noite, Joel, que Deus te abençoe também, porque hoje nós vamos falar de um tema muito importante, né? Vamos falar das 7 trombetas do Apocalipse, as 7 trombetas do livro do Apocalipse, tá bom? As 7 trombetas, elas apresentam para nós algo muito importante. Leoneide Maia, seja bem-vinda, bem-vindo. Mas o que temos à frente? Amanhã nós vamos falar sobre as 7 trombetas do Apocalipse, parte 2. Cléo, seja bem-vinda, Cléo Teixeira. As 7 trombetas do Apocalipse, parte 2. Tivemos que dividir o estudo em 2 partes, tá bom? Mais à frente, Andréia, seja bem-vinda, Andréia Lopes. Mais à frente, nós teremos um tema especial que fala sobre a marca da besta. Ontem nós vimos o selo de Deus, né? O selo de Deus. Lembra qual é o selo de Deus na Bíblia? O selo de Deus está nos 10 mandamentos. Joari, seja bem-vindo. Está nos 10 mandamentos, que é o 4º mandamento, o sábado do Senhor. Ali nós encontramos as 3 características que tem no selo, o selo que um rei usava. Então, o único lugar nos 10 mandamentos onde tem o selo de Deus, o único mandamento é o sábado, né? Claro, os mandamentos é o selo de Deus sobre o seu povo. O selo tinha, você lembra? Lembra o que tinha no selo? O território onde o rei governava. Isso a gente encontra no sábado. O selo tinha também o nome do rei, Deus Todo-Poderoso. E o selo tinha também o título, Criador, ok? Então tudo isso nós encontramos no sábado. Irene, seja bem-vinda, que é o selo de Deus. Hoje nós vamos falar sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Está aí com a Bíblia? Está aí com a espada na mão? Então vamos lá, nós vamos dividir o tema de hoje em 2 dias, tá? 7 trombetas. Fernanda Torres, seja bem-vinda, parte 1 hoje, e amanhã a última parte, tá bom? Enquanto isso, vá convidando os amigos aí para assistirem esta live com este tema que é revelador, é muito importante, as 7 trombetas do Apocalipse. Vamos estudar? Leonara, seja bem-vinda, boa noite. Leonara está dando boa noite a todos aí, que legal. Vamos estudar então o tema de hoje, mas antes vamos orar, né?
Grande Deus, Pai de amor, muito obrigado por estarmos aqui juntos nesta live, nesse estudo do livro do Apocalipse. Pedimos que o Senhor possa revelar-nos a Tua vontade, iluminar a nossa mente para entendermos a Tua vontade revelada e que possamos colocar em prática em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Então nós vamos estudar juntos as 7 trombetas do Apocalipse. As 7 trombetas mostram que Deus já interveio em favor do seu povo e julgou os que eram ou os que são perseguidos, prejudicados. Ok? As 7 trombetas mostram a intervenção de Deus junto ao seu povo, socorrendo ao seu povo, trazendo juízo àqueles que prejudicam o povo de Deus. Está claro isso aí? As 7 trombetas são a intervenção de Deus para socorrer o seu povo, trazendo salvação para o seu povo, libertação para o seu povo e juízo para aqueles que perseguem o povo de Deus. Vamos avançar? Então, qual é o propósito das 7 trombetas? Primeiro, assegurar ao povo de Deus que o céu não é indiferente ao seu sofrimento. Ok? Assegurar ao povo de Deus que o céu não é indiferente ao seu sofrimento. Esse é o propósito das 7 trombetas. Neste sentido, as 7 trombetas são juízos de advertência. Uau! Juízos de advertência. Ok? Os que se arrependerem ao estudar o livro do Apocalipse, ao aceitarem Jesus, ao andarem com Ele, não sofrerão os danos das 7 pragas do Apocalipse. Por isso, antes vem a trombeta anunciando juízo, ok? E nós estamos em uma visão do santuário, em uma cena do santuário. As 7 trombetas surgem no santuário, ok? Cada trombeta representa um juízo de Deus que sai do santuário, tá bom? Juízos de admoestação, juízos apresentando que à frente está vindo algo destruidor, ou seja, as 7 pragas. Então as trombetas não são juízos finais, mas são juízos que admoestam, que mostram que o final está chegando, tá claro? Afinal de contas, era assim que era usado as trombetas no antigo Israel, nos tempos bíblicos, né? É interessante que por que as trombetas elas admoestam, não são o juízo final, mas elas admoestam que o juízo final está chegando, porque os 7 anjos eles vão buscar incenso e vêm para o santuário trazendo esse incenso, e um incenso representa a intercessão. Então é o momento final de intercessão, antes que feche a porta da graça, tá bom? Esses juízos, as 7 trombetas estão anunciando. Seja bem-vindo, Jordan, também, ok? Lenita, bem-vinda. Então essas trombetas, que são juízos de advertência, está anunciando que ainda temos um tempo da graça. Rosana, seja bem-vinda. Esse tempo de graça que nos resta é justamente o tempo do fim. Até quando nós não sabemos, mas segundo o que estamos vendo, a qualquer momento esse tempo do fim chegará de fato ao fim, ok? Ao fim. Então, as 7 trombetas, elas iniciam lá no 1º século, no Novo Testamento, ok? E vem até a volta de Jesus. Nós vamos ver isso aí, a volta de Jesus. Como eram as trombetas no Antigo Testamento, nos tempos bíblicos? Eliette, seja bem-vinda. Nos tempos bíblicos, as trombetas eram usadas para convocações religiosas, guerras e reuniões. Uau! O Apocalipse está nos chamando, nos convocando
para uma guerra, com certeza. Jesus está voltando e vivemos em um momento de guerra, por isso as trombetas do Apocalipse estão clamando para mim e para você. Vamos ver sobre a primeira trombeta então? Vamos lá? Apocalipse capítulo 8, versículo 7. Apocalipse capítulo 8, versículo 7. Vamos orar antes. Vou abrir aqui a Bíblia Sagrada e vamos orar. Grande Deus, Pai de amor, pedimos que o Senhor nos oriente e abra nossa mente para entendermos esta profecia em nome de Jesus. Amém. Muito bem, para quem está chegando aí, nós falamos que vamos dividir em duas partes o tema de hoje, tá bom? As trombetas do Apocalipse, parte 1 hoje e amanhã parte final, 2. Vamos à primeira trombeta, Apocalipse 8, verso 7. Peço que você continue convidando os amigos para entrarem conosco, porque o tema de hoje é revelador. Apocalipse 8, 7 diz assim: o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Vamos entender isso? Vamos entender? Bom, granizo, fogo e sangue é uma linguagem de juízo na Bíblia. Você encontra isso em Ezequiel, capítulo 38 e Salmos 11, verso 6. Fernanda dos Santos, seja bem-vinda. Terça parte é uma expressão que denota imediata e imparcial. Imediatamente é imparcial, né? Ela é medida imparcial, ela é incompleta. Terça parte, ok? Os juízos divinos que se abatem sobre Jerusalém. Essa primeira trombeta se refere aos juízos divinos que se abatem sobre Jerusalém por volta do ano 70 e se estende até as perseguições sucessivas por parte dos imperadores Trajano e Adriano. Aliás, por volta de 135 depois de Cristo, dezenas de cidades já haviam sido derrubadas, destruídas. Então, cumprindo então a primeira trombeta, que é o juízo sobre Jerusalém no ano 70, e após os cristãos sendo perseguidos, martirizados por causa da verdade, imperadores que destruíram, perseguiram o povo de Deus nesse período. Segunda trombeta. Vamos abrir nossa Bíblia, vamos lá. Segunda trombeta, ok? Abre aí a sua Bíblia. Então, diz assim, capítulo 8, versículo 8. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado no mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. Lembram, queridos, que em Apocalipse mais de 90% daquilo que nós lemos não é real, não é literal, é simbolismo, é simbólico, ok? Então vamos entender também, as trombetas são simbólicas, existe uma mensagem por trás delas, uma mensagem de advertência, assim como a primeira trombeta, que foi uma mensagem de advertência para Jerusalém, no ano 70, na destruição de Jerusalém, e após as contínuas destruição pelos imperadores romanos citados. Então a segunda trombeta fala de uma grande montanha. Montanha na Bíblia, de acordo com Isaías 2 e Daniel 2, se referem a povos, a um povo, a uma nação ou a um poder. Fogo.
A ideia de fogo na Bíblia, você já conhece, não precisa nem se esforçar tanto, é juízo, destruição. Mateus 25, ok? E mar, de acordo com Apocalipse 17, verso 15, mar são povos, multidões, nações e línguas, ok? Tá claro? Apocalipse 17, 15. E quando fala que foi transformada em sangue, a ideia do sangue na Bíblia é guerra. Guerra, ok? Guerra. Então essa trombeta, ela apresenta a invasão das tribos bárbaras, que levou à queda do Império Romano do Ocidente. Isso está registrado na história. A maioria dos historiadores bíblicos, a maioria dos pesquisadores eruditos entendem e chegam a um acordo em relação que essa trombeta está se referindo à invasão das tribos bárbaras, que levou à queda do Império Romano do Ocidente. As 10 tribos bárbaras, que mais tarde dá origem à Europa, que invadiram a Itália, ok? Em 353 a 475. Foram sucessivas invasões, até que Odoarco, rei dos Érulos, uma destas 10 tribos, ok, foi proclamado rei da Itália, rei de Roma, em 476. Mesmo ano em que Rômulo Augusto, o último imperador romano, foi morto. Cumpre-se a segunda trombeta. Terceira trombeta, vamos ver? Terceira trombeta, capítulo 8, verso 10 até o verso 11 do livro do Apocalipse. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela. Olha isso aqui, hein? Esse aqui é um tema importante. E caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. Sempre lembrar, quando fala rio, água, são povos, multidões, nações, ok? David, seja bem-vindo, ok? Que legal. Leoneide, que bom. Então, vamos continuar aqui a leitura. Verso 11. O nome da estrela é Absinto, tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos o quê? Morreram pelas ações das águas que se tornaram amargas. Vamos entender, lembrando aquele princípio em profecias, no Apocalipse, você, mais de 90% não se entende como se lê. Trombeta não é trombeta de verdade, não é um anjo saindo por aí tocando uma trombeta. É uma mensagem que indica, que sinaliza que algo grande vai acontecer. As trombetas anunciam que as pragas estão chegando, as pragas, 7 pragas do Apocalipse. Elas nos marcam, nos situam em que momento da história estamos, tá claro? Então vamos aqui à terceira trombeta. Vamos entender os simbolismos, estrelas, símbolos para os dirigentes de Deus aqui na terra. Olha aí, Apocalipse 12, verso 1. Estrela significa o quê? Apocalipse 12, 1. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A coroa de 12 estrelas, e lá no capítulo 1 fala também sobre isso, refere-se aos aos profetas do Antigo Testamento e os apóstolos no Novo Testamento, ok? Os dirigentes da igreja. Tá bom? Podemos avançar? Então, estrela, líder religioso. Então, essa estrela que cai tem a ver com religião, tá bom? Olha que legal, terceira trombeta.
estrelas, símbolos do povo de Deus, né? Eram 12 os patriarcas, 12 os apóstolos, tá bom? O povo de Deus, os líderes do povo de Deus. O que significa a queda desta estrela dentro de um cumprimento profético? Já que essa estrela, ela tem ela arremete para a questão da religiosidade. O que é a queda dessa estrela? É o afastamento da verdade. A igreja na Idade Média, ela se afasta. Estrela não arremete para os líderes religiosos. Então a igreja católica apostólica romana, quando ela dá as mãos, a igreja católica apostólica, quando ela dá as mãos a Roma, essa estrela, a igreja católica apostólica, quando ela casa com Roma, ela cai. Essa estrela que cai, ela cai. Ela está em apostasia agora. Por quê? Porque ela agora recebe todos os ensinamentos e tradições de Roma. Tá claro? Esta estrela cai, começa a adorar deuses, né? Os santos, a confissão auricular, né? Um dia contrário ao dia do Senhor que vimos ontem. O dia do Senhor é o sábado. Essa estrela, esta igreja, infelizmente ela cai e ela traz para o lugar do dia do Senhor, lugar do sábado, o domingo. Então tudo isso aí, ok? Afastou-se da verdade. Interessante que lá Judas, ele relaciona os falsos mestres como estrelas errantes. Vamos ver? Judas, lá pertinho, só voltar um pouquinho aí do Apocalipse. Judas, versículo 12. Judas 12 versículo 12 e versículo 13. Diz assim, Judas é um capítulo só, né? Esses homens, olha aqui, falando dessas estrelas errantes. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidades que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, estrelas que só cuidam de si mesmas. São nuvens sem águas, não têm conteúdo, impelidas pelo vento, qualquer doutrina. Estrelas errantes, pastores religiosos errantes, que não sabem para onde vão, não têm uma visão da palavra segura para liderar com segurança o seu rebanho. Paula, seja bem-vinda. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono, sem frutos, não tem frutos, 2 vezes mortas, não tem vida, arrancadas pela raiz. Agora olha o verso 13, é muito forte. Aqui está falando de pastores, líderes religiosos, falsos profetas, religiosos que se dizem estrelas, que estão diante de grandes congregações, de multidões, mas que são vazios, são estrelas caídas, 2 vezes mortas, por não obedecerem à verdade de Deus, aos mandamentos de Deus. Diz assim, são ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. São estrelas, volto a dizer, estrelas, de acordo com o Apocalipse, é a designação para líderes religiosos, aqueles que estão à frente de igrejas, aqueles que estão à frente de um rebanho, seja um padre, seja um pastor, seja quem for. Aquele homem, aquela mulher que não segue este livro, que não leva o povo, o rebanho a obedecer esse livro, é uma estrela errante, é alguém vazia. Pode ter até alguma coisa de boa, mas a Bíblia diz que é um falso profeta. Muito cuidado, muito cuidado. E a igreja estava assim.
Por isso ela é comparada a uma estrela que cai, ok? Uma estrela que cai. Os ensinos da igreja se tornaram águas o quê? Amargosas e imortais. Não é isso que fala o terceiro selo? Quando a estrela cai, ou seja, quando a igreja cai, se torna o quê? E cai nas águas, as águas se tornam amargas. Não é isso aí? Não é isso aí? Ó, o terceiro selo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto, e tornou-se amargo um terço das águas. Um terço, as águas amargaram, águas mortas, ensinos amargos, ensinos mortos, doutrinas mortas, veneração dos santos, confissão auricular, o domingo no lugar do sábado, a doutrina se tornou amarga, se tornou um fardo. Por isso caiu esta estrela. Quarta trombeta, vamos lá? Quarta trombeta está no capítulo 8, versículo 12 e versículo 13. Diz assim, a quarta trombeta, capítulo 8, verso 12 e verso 13. Quarta trombeta, capítulo 8, versículo 12 e versículo 13. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu, um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Queridos, é muito simples entender isso aqui. Lembram que as trombetas têm seu paralelo nas 7 igrejas? Lembram? Agora nós vimos que a terceira trombeta, a estrela, o mensageiro, é a igreja que cai. E com a sua doutrina, que se torna amarga, polui as águas, ou seja, polui, contamina os habitantes da terra. Porque em Apocalipse 17:15, águas são povos, multidões, nações. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela está sobre multidões, né? Sobre as águas. E ela cai, ela está caída, e ela contamina com a sua doutrina as águas, ou seja, as multidões. Então, agora isso é o terceiro selo, a terceira trombeta. E agora a gente vai para a quarta trombeta, é a continuação. Olha como, se na terceira trombeta a igreja cai e contamina, olha a quarta trombeta, o quão contaminado ou contaminada foi a terra e os seus habitantes por causa dessa doutrina falsa, antibíblica, que infelizmente a igreja romana contamina a terra, seus adeptos, e as igrejas evangélicas, que têm as suas doutrinas basilares vindo de Roma, que é o domingo, por exemplo, a crença de quando a pessoa morre e continua vivendo. São doutrinas basilares que vêm de Roma e adentram nas igrejas evangélicas. Muito cuidado, queridos, muito cuidado. É por isso que a Bíblia diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará onde? No reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade. A segurança de Deus para mim e para você, para que façamos a vontade de Deus, está aqui, ó, nesse livro. Então vamos lá? A quarta trombeta fica fácil de entender. Se nós estamos num período de queda, de afastamento, em que a estrela cai e contamina a terra com a sua doutrina caída, né? Então a quarta trombeta apresenta o resultado disso. Capítulo 8, verso 12 e verso 13. Vamos lá? Vamos ler de novo? O quarto anjo tocou a sua trombeta
e foi ferido 1/3 do sol. O sol foi ferido, escureceu. 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 do dia, da noite, sem luz. Trevas espirituais, trevas morais, por causa da queda da igreja. A terceira trombeta. E agora a quarta trombeta apresenta o resultado desta queda. Qual período da história podemos atribuir à quarta trombeta? Em trevas morais que trouxe para a terra. Qual seria esse período de treva moral, treva espiritual? Quando se cumpriu? Os teólogos, historiadores, pesquisadores da Bíblia entendem que este período da quarta trombeta de trevas espirituais, trevas morais que se abateu sobre a terra foi no período da Idade Média, ou também Idade Escura. Nesse período, as trevas morais e espirituais atingiram a igreja e a humanidade. O que surge nesse período, na Idade Média ou na Idade Escura? Surge com toda a força o ateísmo secular. Pregam com todo vigor a não existência de Deus. Deus não existe. Ele é questionado. Sua existência é questionada. Nesse período profetizado pela quarta trombeta. Vamos à quinta trombeta? Quinta trombeta, capítulo 9, versículo 1 e versículo 2. Capítulo 9, verso 1 e verso 2. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. A quinta trombeta. Os estudiosos entendem em uníssono que a quinta trombeta se refere ao surgimento do islamismo na Arábia a partir do 7º século da nossa era cristã. Interessante que a Arábia ela tem sido chamada de poço do abismo. E não é interessante que o texto bíblico fala que essa estrela, que você vai conhecer agora, ela cai nesse poço? Olha, estrela, mensageiro, líder religioso, tá bom? Então aqui é um líder religioso, uma estrela, que cai no poço, no abismo. E a região ali da Arábia é conhecida como um poço do abismo, justamente por seus muitos desertos e áreas vazias. Bom, você sabe que uma religião forte, um movimento forte que surge ali na Arábia e vai para o mundo é o islamismo. Islamismo, seus adeptos são aqueles que se dizem ser muçulmanos. E o que significa o nome muçulmano? Muçulmano é aquele que se submete. Eles acreditam, os muçulmanos ou o islamismo, em 25 profetas. 25 profetas. Entre esses 25, vou citar alguns. Adão é um deles, Abraão, Moisés, Jesus e Maomé. Maomé é o príncipe, segundo eles, do profeta. Maomé, ele é o último profeta. E ele traz a mensagem de Deus a toda a humanidade, segundo o islamismo, sob a forma do Alcorão, a recitação. Então Maomé é conhecido como selo dos profetas. Por isso o Apocalipse fala que é uma estrela que também o quê?
caiu no abismo. No abismo. Ok? Segundo os ensinamentos do islamismo, Allah, que é um nome de Deus, um nome para Deus em aramaico, Allah, que é Deus, né, em aramaico, ele revelou para Maomé, de 610 a 632, o livro do Alcorão, a última mensagem, segundo ele, de Allah para o povo da terra. Nesse sentido, os estudiosos do Apocalipse entendem que Maomé é essa estrela que cai sobre o abismo, sobre o abismo. Boa noite, Gláucia, seja bem-vinda, muito bem-vinda, ok? Queridos, o estudo está importante, maravilhoso, mas eu queria dar uma pausa e falar com você neste exato momento. Você está percebendo que Deus tem o controle da história? Você está percebendo que Deus tem o controle dos fatos? Deus tem o controle das situações? Alcidélia, seja bem-vinda também. Deus tem a história em suas mãos. E as 7 trombetas, elas não são os juízos de Deus sobre a terra. Elas são a advertência de Deus sobre o juízo que está por vir em forma das 7 pragas. E nós estamos vendo todos estes cumprimentos, todas essas advertências. A existência do islamismo, o que o muçulmano tem, o que o islamismo tem feito, a forma com que ele é propagado, realmente nos apresenta que Jesus, esta profecia se cumpre e que Jesus está nos advertindo que estamos caminhando para o tempo do fim. Para o tempo do fim. A história está nas mãos de Deus. Deus guarda o seu povo e Deus dá certeza absoluta para o seu povo de que o seu povo está no caminho certo. Agora eu quero fazer um apelo para você. Não deixe de estudar o livro do Apocalipse. Não deixe de permitir que a Bíblia Sagrada dite as regras para você. Deixa ela permitir. Deixa a Bíblia te guiar. Deixa as profecias conduzir a sua vida, a sua família. Porque na revelação profética, quando você percebe com segurança, com exatidão, que Deus está no comando, que não acontece nada na história da humanidade sem que já não esteja profetizado neste livro aqui, então você tem segurança em entregar sua vida a Jesus. E eu quero neste exato momento, ao finalizar esta primeira parte, porque é grande o estudo e nós vamos para a segunda parte amanhã, fazer um apelo para você. Você quer confiar sua vida a Jesus? Você gostaria de confiar todo o seu ser a Jesus? Colocar sua vida nas mãos dele? Porque Jesus, ele tem nos mostrado na sua palavra segura que tudo está se cumprindo conforme ele profetizou na sua palavra. Conforme a sua palavra apresenta a mim e a você. Então isso nos dá segurança e nos dá esperança. Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. Se você está ouvindo, é porque Jesus quer te conduzir a toda a verdade. Não é por acaso. Para Deus não existe acaso. Deus cuida de todos os detalhes para que eu e você possamos ser impactados por sua verdade, por sua vontade. Você quer confiar suas vidas às mãos daquele que nos mostra o quão seguro é seguir este livro? O quão seguro, inteligente, racional é andar com Jesus nos dias de hoje?
quando para o mundo aí fora não há segurança? Você gostaria de confiar toda a sua vida, seu ser, nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que não falha, nunca falhou e nunca falhará? Sim? Diga sim aí, em nome de Jesus, para a glória dele. Vamos orar neste momento? E amanhã, nós vamos continuar sobre as 7 trombetas, parte 2, tá bom? Oremos? Grande Deus, Pai de amor, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos protegido, nos livrado do mal, mesmo em meio a esta peste que está dizimando muitas vidas, colocando terror em muitas famílias. Nós não precisamos temer, porque o Senhor cuida do teu povo. Nós podemos confiar no Senhor. Nós bem sabemos que o Senhor vive, bem sabemos que o Senhor, no tempo final, se levanta para defender o seu povo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Quero te pedir uma bênção especial neste momento, para cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, esta oração. Que a sua bênção alcance a sua família, o seu lar, a sua vida pessoal, profissional, a sua empresa, seus negócios, seu trabalho, enfim, Senhor. Que a sua bênção esteja sobre eles, preparando, sobretudo, para a breve volta de Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, Deus abençoe. Um forte abraço. Amanhã estaremos aqui para a segunda parte deste tema. Ok? As trombetas do Apocalipse, parte 2. Posso te pedir? Você já é missionário comigo. Já alcançamos mais de 17 mil pessoas. Amém? Posso então pedir você, missionário comigo? Viralize para mim o tema de hoje aí. Leve esperança para amigos. Leve Jesus através desta live, que depois você pode compartilhar com alguém, tá bom? Compartilhe, envie esta mensagem de esperança para as pessoas que estão sofrendo. Ah, outro recadinho. Todas estas palestras, tudo está no meu canal no YouTube, tá bom? Abrindo o código, você vai ver lá, abrindo o código, você vai achar, tem estas séries todas lá, ok? Hoje à noite, daqui a pouco, às 20 horas, Semana Santa com o pastor Luiz Gonçalves e Arautos do Rei. Amor escrito com sangue. É só entrar no YouTube, você já vai ver lá a TV Novo Tempo no YouTube e uma programação maravilhosa no horário nobre. Deus te abençoe, um forte abraço, que a bênção de Deus esteja no seu lar. Boa noite, Wagner. Uma boa noite, um forte abraço para todo mundo aí. Fica com Deus. Prazer enorme.